Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender como identificar os tipos de predicado. Isso mesmo, como identificar os tipos de predicados. Professora, como eu faço isso? De onde eu parto, né? Então, primeiramente, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. O predicado é tudo o que se declara sobre o sujeito. Esse assunto nós passamos por análise sintática sobre sujeito. Por quê? Porque para eu saber o que é um predicado, eu tenho que saber o que é um sujeito. E isso eu só sei fazendo análise sintática, né? Uma das regrinhas mais básicas do ensino básico é que a gente não deve separar sujeito do predicado. Então, como aqui o método é simplificado, eu procuro mostrar essas diferenciações de um modo bem claro para vocês. Então, tratando de predicado, o predicado é tudo o que se declara sobre o sujeito. Certo? E professora, o que é sujeito? Veja bem, sujeito é o termo sobre o qual se faz uma declaração. Eu não vou dizer que é o ser, somente o ser. Por quê? Porque geralmente o termo que se faz uma declaração, que essa declaração fica no predicado, pode ser um termo que representa uma pessoa, um ser, um animal, mas também pode ser uma classe gramatical que não represente um ser. Então, eu gosto de mostrar que é o termo sobre o qual se faz uma declaração, certo? Predicado é tudo aquilo que contém a declaração fora o sujeito, e o sujeito é tudo aquilo, né, sobre o qual se faz uma declaração em cima dele. Isso vai ficar mais claro agora no exemplo, certo? Vamos lá. Preste atenção. Quando eu digo assim, a professora gravou a aula hoje, a professora é o sujeito, certo? E o sujeito, ele tem um núcleo. Por quê, professora? Porque ao redor do sujeito podem ter outras classes gramaticais representando outros termos de orações. A gente já falou sobre alguns deles, inclusive, que foi o adjunto adnominal, desculpa. Então, se eu tenho um sujeito que é a professora, o núcleo desse sujeito, que é a palavra mais importante, né, desse sujeito, é a palavra professora. O que está ao redor é adjunto adnominal. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é adjunto adnominal, assiste os vídeos aqui no canal sobre a diferença entre adjunto adnominal e predicativo do sujeito e a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Mas aqui eu estou mostrando para você que há um sujeito e o predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, a professora gravou a aula hoje. Observe que o predicado é a partir de onde aparece o verbo, certo? E eu estou declarando nesse predicado algo que o sujeito fez. Por isso que não tem como ensinar predicado sem falar do sujeito. Inclusive, vou falar depois sobre os tipos de sujeitos, certo? Mas agora tipos de predicado. Então, observe. A professora, sujeito, gravou a aula hoje. Predicado, inclusive um predicado verbal. Por quê? Porque a professora praticou a ação de gravar a aula, certo? Então, sabendo que é um sujeito, sabendo que é predicado, certo? Beleza, a gente pode seguir. E o predicado, pessoal, ele está dividido em 3 categorias, a saber, predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Como assim, professora? Então, pessoal, o predicado nominal ele tem uma estrutura, o predicado verbal tem uma estrutura e o predicado verbo nominal tem outra estrutura. Nós vamos passar também, além da análise sintática, por transitividade verbal. Se tiver dúvida, tem um vídeo aqui no canal falando sobre transitividade verbal e tipos de verbos. Mas vamos começar falando sobre o predicado nominal. Predicado nominal. Vamos lá? Vamos lá. A estrutura do predicado nominal é essa. Como eu estou tratando do predicado, eu vou focar só no predicado, mas eu vou colocar o sujeito só para vocês não perderem o costume. Então, a estrutura do predicado nominal é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Por isso que tudo vai remeter ao sujeito. Então, é sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Mas como estamos no predicado, observe que no predicado terá um verbo de ligação. Professor, o que é verbo de ligação que eu não lembro? Tem um vídeo aqui falando sobre transitividade verbal e lá eu abordo esse tema. Mas basicamente o verbo de ligação é o ser, estar, ficar, aparecer, entendeu? São esses verbos. Vocês podem ver uma listinha desses verbos e aí identifica. Tem verbo de ligação? Beleza. Tem chance já de ser um predicado nominal.
Beleza, pessoal? E o predicativo do sujeito, professora, que bicho é esse? O predicativo do sujeito, pessoal, é um termo que confere característica ao sujeito. E esse termo ele fica na onde? Dentro do predicado. Vocês já aprenderam como é o que é sujeito e o que é predicado, né? Então, o predicativo do sujeito está dentro do predicado. Ele é um termo de valor adjetivo, basicamente de valor adjetivo, porque ele está conferindo uma característica ao sujeito, mas também pode aparecer em formato de substantivo, certo? Quando eu falo assim, tudo é linguagem, eu tenho tudo na posição sujeito, é verbo de ligação, e linguagem, substantivo feminino, em referência direta ao sujeito, que é a palavra tudo, certo? Mas aqui eu estou dizendo que basicamente o predicativo do sujeito, dentro da estrutura do predicado nominal, ele está em referência direta ao sujeito, e o verbo de ligação tem a função sintática de ligar o sujeito à sua característica, que essa característica, essa declaração que se faz sobre o sujeito está dentro do predicado. Como exemplo, eu estou trazendo o seguinte: a professora é pontual. Observe, a professora sujeito, certo? É verbo de ligação, e pontual é o termo que está dando uma característica, é o termo predicativo do sujeito, que encontra-se dentro do predicado, mas em referência direta ao sujeito que é a professora, desculpa. Então, basicamente é isso, pessoal. O predicado nominal tem essa estrutura sintática. O segundo tipo de predicado é o predicado verbal. A estrutura desse predicado é verbo de ação, e esses verbos eles podem projetar complementos ou não. Por isso que eu falei que isso tem a ver, que isso passa, né? Esse assunto passa por transitividade. Por quê, professora? Porque na estrutura do predicado verbal, pessoal, eu posso ter verbos transitivos, que são aqueles verbos que projetam complementos, certo? Geralmente os verbos transitivos projetam dois complementos, ou um objeto direto ou indireto. E os verbos intransitivos, que também podem ser verbos de ação, mas eles não pedem nenhum complemento. Por isso que eu coloquei aqui que a estrutura do predicado verbal pode ou não ter complementos. Mas eu estou trazendo aqui um exemplo com complemento, desculpa, para ficar um pouco mais claro. Então, aqui, ó, estrutura, sujeito, né? Tá lá no sujeitinho, verbo de ação, complementos ou não. Exemplo, a professora gravou a aula. Observe, a professora é o sujeito agente, né? Por quê? Porque o predicado verbal, ele pede um sujeito agente. O sujeito, ele praticou a ação de gravar a aula, certo? Então, quando eu falo a professora gravou, o verbo pede um complemento. A professora gravou o quê? Certo? A aula. A aula é o complemento, é o objeto direto do verbo gravar. Mas o que é importante vocês saberem em relação à distinção do predicado nominal para o predicado verbal é justamente a questão verbal. Por quê? Porque os verbos de ligação têm unicamente a função sintática de ligar o sujeito, a sua característica está dentro do predicado, o predicativo do sujeito. E no caso do predicado verbal, o sujeito ele pratica uma ação, e essa ação ela está falando dentro desse verbo. Pede um verbo de ação. Então, verbo de estar, o verbo de ligação é uma coisa, certo? E o verbo de ação é outra, porque o verbo de ação, ele projeta ação, um sujeito agente, certo? Então, a professora gravou, praticou a ação verbal de gravar a aula. Mas se eu falasse assim, a professora dormiu. Dormiu, por outro lado, é um verbo intransitivo, que não precisa de complemento, eu não preciso dizer quando ela dormiu, como ela dormiu, não preciso dizer. Mas se eu falar a professora dormiu cedo, eu estou colocando aí um adjunto adverbial, né? Tem um advérbio na função de adjunto adverbial de tempo. Eu estou dizendo que ela dormiu cedo, ela pode ter dormido tarde, mas eu estou colocando uma circunstância temporal dentro desse verbo. Certo, pessoal? Mas o que eu estou mostrando para vocês é que os complementos verbais é para verbos transitivos. Esses verbos transitivos também podem ser de ação. Os intransitivos, embora não tenham complemento, também são de ação, certo? É só para vocês fazerem a diferença entre verbo de ligação e verbo de ação, que isso faz toda a diferença na hora da análise do predicado verbal. Então, no predicado verbal, vocês têm que observar
Que tipo de verbo eu tenho? Eu tenho um verbo de ligação? Não. Então, eu estou no predicado verbal, certo? É basicamente isso. Predicado nominal, a estrutura, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, predicado verbal, eu tenho um verbo de ação, certo? Que está pedindo um sujeito agente que pode projetar complementos ou não. O terceiro tipo de predicado é basicamente, pessoal, a junção desses dois primeiros exemplos de predicados que eu já mostrei aqui, o verbal e o nominal. Tanto é que o nome do terceiro tipo de predicado é predicado verbo nominal. E por que, professora? Porque temos a presença de um verbo de ação, mas um termo nominal, que é um termo que dá característica a quem? Ao sujeito. Por isso que eu falei que nós estamos dentro da análise sintática, né? Falando também de sujeito, porque não tem como falar de predicado sem falar do sujeito. E ainda olhando essa questão da transitividade e intransitividade verbal e o termo que se segue, certo, pessoal? Então, observe aí. Eu tenho o sujeito, tenho um verbo de ação e tenho um predicativo. Observe, a professora chegou, beleza? A palavra chegou é um verbo, certo? Um verbo, então eu estou dentro do predicado, não é isso, pessoal? Está dando uma declaração sobre o sujeito que é a professora. E observe que o verbo chegar, ele é um verbo intransitivo. Por quê, professora? Porque não precisa de complemento. Então, tranquilamente, eu poderia dizer assim, a professora chegou. E a ação verbal terminou, começou e iniciou nesse verbo. Por isso que é um verbo intransitivo. Mas, como eu estou dentro de um predicado verbo nominal, então, eu tenho aí ainda outro elemento, que é o predicativo do sujeito. Então, a professora chegou, beleza, verbo. Cansada, uma palavra que está caracterizando quem? O sujeito. Então, eu tenho verbo de ação, intransitivo, inclusive, mas um termo que é predicativo do sujeito. Logo, eu estou dentro de um predicado verbo nominal. Beleza? Recapitulando o predicado nominal. Presença de verbo de ligação. Tem dúvida? Assista vídeo no canal. Predicado verbal. Obrigatoriamente tem que ter um verbo de ação. O sujeito ele pratica uma ação verbal, certo? E no predicado verbo nominal, eu tenho a junção dos dois, que é um verbo de ação, mas um termo que é predicativo do sujeito. Então, pessoal, nós estamos dentro da análise sintática, passando por transitividade verbal, e essa é a beleza da nossa língua, né? Porque ela é bem contextual, ela é bem sutil, e uma matéria vai puxando outros assuntos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, certo? E deixem o seu like. Obrigada!